Bom dia, muito bom dia! Vamos para o nosso segundo dia do nosso projeto 652. Quem esteve aqui ontem, seja bem-vindo de novo. Quem aqui é a primeira vez, seja bem-vindo também. Eu sou Ana Cláudia, sou médica veterinária aqui na Milk Care e vou conduzir essa live aqui com vocês hoje, porque a gente tem muita coisa legal para poder falar, tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas ontem a gente conversou sobre alguns assuntos bem interessantes. A gente entrou aí na polêmica dos tratamentos e hoje eu fiquei de falar mais alguma coisa a respeito de tratamento, a parte de, principalmente, detecção dos medicamentos. A gente estava lendo a bula do CF50, né? E lá estava falando que é um medicamento que não tem resíduo no leite. E aí eu quero entrar com vocês nessa questão do resíduo do leite nos medicamentos, tá? Principalmente os intramusculares. Obviamente que o intramamário a gente sabe que dá resíduo sim, tá? Bom, em relação aos resíduos, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês, eu sei que são 10 para 7 da manhã e quem tá aqui nessa live é porque tá com energia, né, pra gente poder conversar assuntos polêmicos, assuntos densos dentro da qualidade do leite. E quero agradecer a você que está aí acompanhando a gente nessa live hoje. Então vamos falar sobre a questão do resíduo do antimicrobiano no leite, tá? O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, quando a gente fala do resíduo do antimicrobiano no leite, ele vai estar ou a detecção desse resíduo dentro do leite, ele vai estar diretamente relacionado ao tipo de teste que você vai fazer para poder fazer essa detecção, tá? Hoje a gente tem comercialmente vários testes que vão detectar classes de antimicrobianos diferentes, mas basicamente cada teste vai ter uma sensibilidade, ou seja, qual que é o poder de detecção do teste. Então, quando a gente fala, esse antimicrobiano, ele não tem resíduo no leite, basicamente o que ele está falando é que, dependendo do teste que você fizer, esse teste não vai acusar esse antimicrobiano, porque a quantidade que ele vai ter no leite vai ser muito pequena, tá? E aí, o que eu quero deixar claro para vocês, e eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Dificilmente a gente vai ter um produto, ou a gente vai ter um medicamento que ele não vai entrar ou que ele não vai aparecer na glândula mamária. E aí vocês podem estar achando um pouco confuso, porque ontem a gente falou que existem medicamentos que não penetram direito na glândula mamária. Então eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Alguns medicamentos têm muita dificuldade de entrar na glândula mamária. Eles conseguem entrar, mas eles entram em uma concentração muito pequena, que não é o suficiente para fazer a ação que a gente precisa, bactericida, bacteriostática, enfim, qual que seja a ação que esse medicamento vai fazer, tá? Então, quando a gente usa esse medicamento, esse antimicrobiano, que ele não tem boa penetrabilidade na glândula mamária, ele vai entrar, mas ele entra muito pouco, tá? Não na quantidade ou na concentração que a gente precisa. E aí, dependendo do teste que a gente vai fazer, o limite de detecção desse teste, ele é muito alto. Então, quando a gente tem resíduos, concentrações muito pequenas, esse teste, às vezes, ele não consegue detectar, tá? Então, por exemplo, vai ter um teste, vou falar valores aleatórios para vocês entenderem como que funciona, tá? O Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, né, lá no Plano Nacional de Resíduos e Contaminantes, a gente tem alguns limites que são estabelecidos, os LMRs, né, que são estabelecidos de forma internacional e a gente traz isso para dentro da nossa legislação. Então, vamos supor que o limite seja de 150, tá? Não importa a unidade aqui agora, só quero para vocês entenderem o que significa quando o medicamento ele é resíduo zero, tá? Então, o limite da legislação para determinado medicamento é 150, tá? Quando a gente compra, quando a gente faz um teste de detecção, esse teste ele pode ter o limite de 100. Isso significa o quê? Significa que qualquer valor acima de 100, esse teste vai detectar.
Então, se eu tiver uma concentração desse produto de 101, de 102, esse teste vai detectar. Mas, se eu tiver a concentração de 98, 97, 95, esse teste ele não vai detectar. Isso significa que eu não tenho resíduo? Não, eu tenho resíduo, mas ele está em uma concentração abaixo do que o teste consegue detectar. Qual que é o grande problema disso? Quando você faz um teste de resíduo de antimicrobiano para testar, né, qual que é a concentração que ele consegue detectar. Bom dia, José Carlos, tudo bem? Quando você usa um medicamento, um teste que ele consegue detectar num número específico, se ele dá negativo, você vai falar assim, então esse meu medicamento ele não dá resíduo no leite. Só que, na verdade, essa informação, ela tem que ser traduzida da seguinte forma. Não é que o seu medicamento ele não dá resíduo no leite, mas a quantidade de resíduo que ele deixa no leite não é suficiente para ser detectada em algum teste para resíduo. Qual que é o grande problema disso? Que hoje em dia a gente tem vários testes de diagnóstico, vários testes para detecção de resíduo de antimicrobiano. E cada vez mais esses testes vão ficando mais específicos. Então, se a gente começou essa conversa falando que os testes vão detectar um valor de 100, hoje alguns testes vão detectar a concentração de 40, 50, 20, 10. Então, o que a gente vai observar que vai acontecer? Medicamentos que dizem ser sem resíduo, porque são baseados em testes que tinham uma detecção de 100, vão aparecer como resíduo positivo no leite. E eu não sei vocês, mas eu já atendi vários casos em que o produtor, a gente chega na propriedade rural e o produtor ele fala, não, eu não apliquei nenhum medicamento que dá resíduo no leite. Aí você pergunta, tá, mas você aplicou algum medicamento? E ele fala, sim, eu apliquei esse daqui, mas na bula fala que o resíduo é 0, ou seja, que ele não dá resíduo no leite. E aí o que acontece? Dá resíduo. Por que deu resíduo em um remédio ou um medicamento que na bula fala que não dá resíduo? Porque a sensibilidade dos testes foram diferentes. Provavelmente a empresa que fez o teste de resíduo usou um limite X. Mas o laticínio está usando um outro teste que tem um limite muito mais inferior. A consequência disso é que vai pegar, tá? Então não propaguem a ideia de que existe medicamento sem carência no leite, porque se você se compromete com essa fala, né, se a gente que é consultor se compromete com essa fala e a gente abre margem para que o produtor ele utilize o medicamento, ou a gente vê o produtor utilizando o medicamento e não fala nada, a gente abre margem para que um dia, se o laticínio quiser ser mais rigoroso na quantidade de resíduo que ele está verificando no leite, ele vai escolher um teste que vai ser muito sensível. E aí qualquer quantidade de qualquer concentração de antimicrobiano, isso vai ser detectado dentro do leite, tá? E hoje em dia os testes, eles para a parte de resíduo de antimicrobiano, eles estão ficando cada vez mais sensíveis, tá? Então, cada vez que passa, eu não sei vocês, mas a gente tem visto mais casos de presença de resíduo, tá? E aí entra uma outra questão, que inclusive o Bruno, bom dia Bruno, tudo jóia? O Bruno tá aqui falando com a gente. E além da quantidade de resíduo que esse antimicrobiano ele deixa no leite, que esse produto deixa no leite, a gente tem a questão de quantidade de animais e a quantidade de leite. Então a gente sabe que apesar de existir o efeito de diluição, né, quanto um animal aplicado com intramuscular em 2.000 litros de leite, a gente tem um efeito de diluição, ainda assim a gente consegue detectar essa concentração dentro do leite. Se o teste ele for específico, ele vai conseguir detectar. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deixa claro para o produtor e com o que a gente está sendo conivente, porque na maioria das vezes
tá? A presença de leite, de resíduo no leite que culmina com o descarte do leite, a penalidade do produtor tendo que pagar o caminhão, ele vai vir, né, de utilização de produto que na bula fala que não tem carência, mas agora vocês já sabem que existe sim uma quantidade e se o laticínio usar um teste que tem muita sensibilidade, ele vai detectar, tá? A gente tem essa questão. A gente tem a questão de o produtor achar, né, o que o Bruno falou, que dependendo do número de animais que eu coloco e a quantidade de leite, vai ter um efeito de diluição e isso pode mascarar, né, esse resíduo do leite. Isso também já está caindo por terra porque os testes estão muito sensíveis. Gente, a detecção ela é de partes por bilhão. Imagina 1 bilhão de coisas e o teste conseguir detectar alguns específicos. É porque ele está muito sensível, tá? Outro erro que acontece quando a gente tem resíduo de antimicrobiano no leite, além desses dois que a gente comentou, má anotação. O produtor, ele simplesmente não acha que é importante anotar. E a gente acha que é isso aí, né? Você escuta, a gente escuta o produtor ou o colaborador falando que, eu vou guardar de cabeça, e a gente esquece que a pessoa tem 1 milhão de problemas e que existe o folguista, e se ele passar mal no dia que o medicamento ainda está agindo ou ainda está em período de carência, se não tiver nada anotado, quem vai vir substituir ele vai acabar colocando esse leite no tanque. O Bruno tá aqui, ó. Hoje não dá para correr o risco. Exatamente, não dá, porque os testes de hoje são muito mais sensíveis do que os testes de muito tempo atrás, tá? Eu acho que a gente não pode correr esse risco e deixar essa situação livre, né? Achando que o produtor sozinho ele consegue resolver tudo. A gente tem que deixar claro, gente, igual o Rodrigo falando, anotação é tudo. Anotação é tudo. Tem que fazer controle zootécnico. Não tem jeito. Você tem que anotar. E, gente, eu não sei se eu vou falar isso em toda live que a gente fizer aqui, daqui pra frente, mas tem que ler a bula. Eu já cansei de ver produtor dar positivo para resíduo no leite, porque usa pomada, por exemplo, na pele do teto, porque o teto está ressecado, ou porque ele está cortado, alguma coisa assim. Ele usa a pomada e na hora que a gente vai ler a bula, tem antimicrobiano. Tem antibiótico na pomada. Porque o pessoal fala, não, mas é tópico, né? Não tem nada a ver. Gente, não importa. Uma vez que você coloca o antimicrobiano em contato com a pele, intramuscular, intramamário, vai acontecer de aparecer resíduo no leite. Então, tome muito cuidado, porque às vezes a gente... eu sei que muitas das vezes, né, a presença do resíduo antimicrobiano, ela vem de forma não intencional. Eu sei também que existe de forma intencional, né, assim, querendo passar desapercebido. Mas eu já vi situações em que o produtor usou a pomada e ele nem sabia que ele tinha que usar a pomada. E ele nem sabia que a pomada, ela tinha esse antimicrobiano. Por quê? Porque ele não desenvolveu a cultura de ler a bula. E assim, não adianta que a gente tem que lembrar que, apesar do produtor viver disso, né, tá 40, 50, 60 anos disso, o colaborador, ele tá vivendo disso também. Não adianta a gente ter essa percepção e achar que as coisas básicas, elas estão sendo cumpridas. A gente tem que partir do pressuposto que o óbvio precisa ser feito e precisa ser dito. A gente tem que partir do pressuposto que o produtor, ele não lê a bula e que o ordenador, ele também não lê a bula, né? Independente se sabe ler ou se não sabe ler, não tem conhecimento da bula. Então a gente tem que deixar claro o máximo de vezes. Toda vez que for usar um produto, leia a bula, porque é extremamente importante. Esse é o primeiro passo para a gente usar qualquer químico, qualquer produto comercial, qualquer produto farmacêutico. Tudo que a gente for fazer de interferência no animal, a gente tem que ler para saber o que a gente está utilizando, tá? O Rodrigo comentou aqui, mesmo queijeiro artesanal não pode ter prejuízo. Quando ele quebra, ninguém fala das duas que o queijo deu errado e ele perdeu a qualidade do produto. Exatamente. Principalmente em produtos derivados do leite,
né? O queijo artesanal, principalmente o feito de leite, né? O feito de leite cru, ele é um produto muito sensível ao antimicrobiano. Então, se a gente achava que o teste do resíduo, ele é sensível, quem dirá o produto derivado dele? Queijo artesanal do leite cru, o iogurte natural, que só leva o fermento, o leite e o fermento. São produtos que são muito sensíveis a qualquer quantidade de resíduo de antimicrobiano. Então, assim, querendo ou não, além da gente, né, colocar um medicamento que ele é proibido, assim, que deixar o resíduo do medicamento que é proibido, a gente for lá nas instruções normativas, fala, não pode vender leite com qualquer tipo de resíduo de contaminante. Além disso tá acontecendo, a gente está prejudicando o fluxo de produção. Se é uma fazenda que produz queijo artesanal, não pode ter resíduo. Não tem outra escolha. Por quê? Porque vai aumentar o tempo de formação de coágulo e todas as consequências que isso pode acontecer para a produção do queijo, né? Diminuição de rendimento, enfim, né? Um tanto de coisa. Então, ó, a partir de hoje, gente, vamos ler a bula, vamos indicar a leitura de bula para todos, quantas vezes for necessário. Ana, mas eu já indiquei tem 3 vezes que eu já fui nessa fazenda falando a mesma coisa. Ótimo, continue. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 1 ano, 2 anos. O tempo e a quantidade de repetições necessária para isso entrar no coração do produtor, para isso entrar no coração do colaborador, para isso acontecer, tá? Não adianta a gente falar uma vez e achar que isso já vai acontecer. Pode acontecer? Sim, mas é o que acontece na maioria? Não é o que acontece na maioria, tá? Isso aí é muito importante. Ontem a gente abriu uma caixinha de perguntas e aí eu não respondi ela pelo simples fato de que eu perguntei assim, fala a sua dúvida sobre qualidade do leite. E aí, vocês são muito engraçados, porque aí vocês colocaram umas coisas assim, fala de homeopático, fala de tratamento alternativo, fala de vacina. Vocês queriam saber só disso, né? O que trata pra essa bactéria? O que trata pra aquela bactéria? Tipo assim, né? Primeiro, só temas polêmicos, né? Porque vocês estão querendo que eu tocar fogo no parquinho, né? Pra vir falar aqui de homeopático, de terapias alternativas pra mastite. A Fazenda São José falou, aqui eu costumo lembrar, aí o colaborador, que quando meu filho precisa se curar de alguma doença, ele vai ter resistência àquele produto. É isso, e a gente tem que fazer essa conscientização, porque assim, a pessoa, ela não tem um conhecimento, porque basicamente ela não teve acesso à informação. Só que, assim como a gente aprende na escola, gente, a gente não vê a coisa uma vez e pronto, tá tudo certo. Não é assim, a gente tem que ver, rever, exercitar, revisar e rever quantas vezes for necessário. Quando a gente está trazendo essa informação para campo de uso de medicamento de forma racional, de resíduo, da importância que isso é, tanto para a saúde pública, né, igual a Fazenda São José está comentando aqui, tanto a parte de saúde pública quanto a parte de produto de derivados lácteos, às vezes a pessoa com quem você vai conversar isso nunca parou para pensar, nunca teve esse tipo de informação. Então, quando eu falo, igual eu comentei ontem, que a gente está fazendo um trabalho de educação continuada, é porque a gente tem que fazer a educação. E para isso a gente tem que bater na repetição. E não adianta você achar que, eu falei 1, 2 vezes que isso vai ser o suficiente. Não, a gente tem que falar 3, 4, 5, 10, 20 vezes. Quantas vezes for necessário, a gente tem que falar. Porque é na repetição que a gente tem o convencimento. É na repetição que a gente tem o entendimento, tá? Exercitar a coisa correta 1000 vezes, exatamente. E na hora que fizer certo, tem que continuar exercitando, porque a gente tem que fazer a revisão, a gente sempre tem que melhorar. Nada é perfeito, gente, não tem jeito. O teste da caneca tá perfeito, tá maravilhoso. Ótimo, vamos ver o que a gente pode melhorar. Trocar a caneca, melhorar a iluminação? Não sei, vamos pensar e pra gente estar sempre evoluindo, tá? Isso aí é extremamente necessário pra gente manter o colaborador, inclusive, motivado na atividade que ele tá fazendo. Se a pessoa não tem propósito no que ela faz, dificilmente a gente tem sucesso naquele serviço. Tem que ter propósito. Se você deixa o colaborador fazendo um trabalho robotizado, sem ele entender o porquê que ele tá fazendo as coisas,
qual que é a consequência do que ele está fazendo, vai virar um serviço robotizado e você não vai conseguir trazer a transformação que vai ser duradoura. Sabe aquela transformação que você vai embora, volta 2 anos e ainda tá do mesmo jeito? Ou que você faz a transformação e aí você passa a fazer as consultorias de auditoria, que você vai lá a cada 3 meses, a cada 6 meses, e continua, né? Alguns ajustes às vezes são feitos. Para isso acontecer, você tem que construir uma base sólida, tem que estar fundamentada. E isso não é só em você, é no colaborador, é no produtor rural. Tem que fazer enxurrada de conteúdo nessas pessoas, não tem jeito, tá? E aí a gente tem que trabalhar a forma que a gente leva esse conteúdo, beleza? Bom, e aí voltando aí a questão dos temas polêmicos, né, que vocês adoram ouvir saber qual que é medicamento para tratamento, o que eu acho do homeopático. Toda vez que eu abro a caixinha de perguntas, sempre aparece uma alma iluminada e fala: e aí, o homeopático? E aí? E os tratamentos alternativos? Laser terapia, ozônio terapia, vacinas autógenas, vacinas comerciais, o que você acha disso tudo? Gente, vou falar o que eu acho disso tudo. Eu acho que vocês estão preocupando com a coisa errada. Se você quer saber se isso funciona, se aquilo funciona, essa não é a pergunta que você está querendo saber. Eu já sei a pergunta que você quer saber. Você quer saber se, ao invés de fazer toda a rotina de ordenha, ao invés de fazer todo o levantamento epidemiológico na fazenda, ao invés de treinar o funcionário, ao invés de fazer educação continuada do funcionário, você quer saber se existe alguma coisa que você pode fazer para encurtar o seu caminho. Quando você me pergunta o que eu trato, quando você me pergunta o que eu acho da vacina, quando você me pergunta o que você acha da homeopatia, quando você me pergunta qualquer coisa nesse sentido, eu sei a verdadeira pergunta que você está querendo fazer, que é: isso aqui, se eu fizer, resolve meus problemas? Essa pergunta, ela não é a que você tem que fazer. E eu não vou te dar essa resposta. Porque eu acredito que se você não ir na base, você pode virar a vaca de cabeça para baixo, você não resolve o problema. Então a gente não tem que aqui ficar discutindo qual ferramenta que funciona. A gente não tem que discutir ozonoterapia. A gente não tem que discutir homeopatia. A gente não tem que estar discutindo qual base de medicamento que funciona para o quê. O que a gente tem que discutir é: você está fazendo o básico bem feito? Você está fazendo a rotina de ordenha? Ontem mesmo na mentoria a gente ficou vários momentos discutindo a questão de tempo de ordenhabilidade. Tempo de ordenha. Você está fazendo o aproveitamento natural da ocitocina? Você está fazendo a verificação da hiperkeratose? Você está fazendo a epidemiologia microbiológica? É isso que eu quero saber de você. É isso que você tem que me perguntar. Como fazer essa avaliação? Como fazer uma boa visita de diagnóstico para eu ter uma fotografia fidedigna da fazenda hoje, para eu saber exatamente para onde eu preciso mudar o quê? Não adianta, gente, vocês tentarem me fazer perguntas que na verdade não é isso que vocês querem saber. Vocês querem saber a fórmula mágica. Eu não tenho fórmula mágica, porque não existe fórmula mágica. Gente, se vocês forem lá, tem uma revista científica que chama Journal of Dairy Science, que é uma revista muito famosa para a parte de gado leiteiro e também para a parte de mastite, qualidade do leite. Se vocês forem lá, eu vou até baixar esse artigo e vou colocar aqui nos stories hoje mais tarde. Tem um artigo lá de revisão que é 100 anos da mastite. 100 anos. 100 anos, gente, que nós estamos, no mínimo, lutando para controlar de alguma forma e para entender qual que é o melhor caminho para
fazer com que a mastite não seja ou não cause o prejuízo que ela está causando hoje nas fazendas. E aí você quer saber qual medicamento que usa? Se ozonioterapia funciona? Essa não é a resposta, essa não é a pergunta. A pergunta que vocês têm que fazer é: como que eu avalio se o meu pré-dipping está sendo bem feito? Como que eu avalio se o meu pós-dipping está sendo bem feito? Essas são as perguntas que vão te dar conhecimento para você realmente resolver o problema da mastite. Enquanto vocês ficarem entrando em discussões de medicamentos, terapias e ações que são pontuais e que pode ser que funciona, pode ser que não funciona, vocês não vão conseguir ter sucesso. É por isso que a gente tem tanta dificuldade, porque ao invés de a gente traçar um caminho e passar pelo caminho das pedras, a gente fica tentando caminhos alternativos. Então você vai, eu vou tentar isso aqui, aí você vai lá. Não deu certo, aí você volta. Não, vamos fazer a rotina de ordenha. Aí de repente no meio do caminho, tem um medicamento aqui, tem um intramuscular aqui, vamos tentar ele aqui. Aí você vai lá e tenta. Não deu certo, aí você volta. Então a gente fica indo para caminhos alternativos, sendo que na verdade, gente, controle a avaliação de epidemiologia na fazenda, avaliação das taxas relacionadas com mastite, taxa de mastite subclínica, taxa de cronicidade, avaliação dos animais crônicos, nova infecção, taxa de curadas, taxa de mastite clínica nos primeiros 100 dias, taxa de mastite clínica nos primeiros 30 dias, variação da célula somática ao longo da lactação, tudo isso e outras coisas, né? Hiperkeratose, avaliação de presença ou não de doença metabólica no pós-parto imediato, avaliação de período seco, microbiologia de pré-período seco e pós-parto imediato, avaliação epidemiológica, né? Rastreamento no rebanho da microbiologia, microbiologia de tanque, CCS individual, CMT, teste da caneca, pré-dip, secagem, tempo de colocação de conjunto, tempo de retirada de conjunto, avaliação de teto pós-retirada de conjunto, pós-dip, higienização do equipamento de ordenha, qualidade da água, tanto da que você limpa quanto da que você está oferecendo para os seus animais, conforto animal, bem-estar animal, avaliação do ambiente externo, avaliação da sala de ordenha, avaliação do estresse térmico. Olha o tanto de coisa que a gente tem para fazer. E vocês estão querendo saber se isso funciona ou aquilo funciona. Não, gente. O caminho é outro, entendeu? Então eu acho que isso é bem interessante eu deixar registrado aqui, porque eu sei que algumas pessoas vão assistir essa live em outro momento e eu quero que vocês abram a mente. Porque enquanto a gente ficar procurando alternativas específicas para resolver o problema da mastite, não vai acontecer. Mastite é doença multifatorial, tá? Mastite é doença multifatorial. E aí eu falo com vocês, vocês podem estar pensando assim, não, concordo, mas, ou então também não concordo e não quero saber disso, vou embora dessa live, tá, tudo certo, vocês são livres, gente. Acho que é outra coisa que eu vou falar em todas as lives. Vocês podem ignorar, vocês podem ouvir tudo que eu tô falando e no final vocês podem simplesmente falar assim, ok, mas eu não acredito em nada e eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Vocês também são livres pra isso, tá, gente? Aqui é um espaço democrático de conhecimento. Mas, imagina que você fala assim, beleza, Ana, eu acredito em você, eu concordo com você, nossas ideias estão batendo, mas eu acho que tratamento é uma etapa que deve acontecer na mastite. Concordo. Na mastite clínica, eu acho que o tratamento ele tem que acontecer. Independente se você vai conseguir a cura clínica ou a cura microbiológica. Porque no tratamento da mastite clínica, a gente quer a cura microbiológica, obviamente. Mas se a gente sabe que não vai ter a cura microbiológica e a gente vai, vamos fazer pelo menos a cura clínica pra gente diminuir, pra gente evitar os sinais, eliminar os sinais clínicos, né? Acabar com os sinais clínicos e esse animal ficar só com CCS alta, vamos fazer um tratamento, tudo certo, tudo bem. Mas saiba que, né, talvez dependendo do agente, você não vai ter a cura microbiológica, beleza. E aí você vai falar assim, bom, então já que o tratamento é importante, vamos falar das bases. Vamos falar dos medicamentos, né? O que uso, o que não uso. Isso é uma coisa bem interessante, porque ontem
a gente estava na mentoria, aí eu falei assim, gente, a gente vai ter uma masterclass dentro da mentoria, aqui dentro da Quality Care, né, do nosso curso, que a gente vai ficar 2, 3, 4 horas falando sobre farmacologia do tratamento da mastite. A gente vai ter uma masterclass dessa, que eu não sei quanto tempo vai durar, mas ela vai acontecer. E a gente vai falar só sobre tratamento de mastite, como que os medicamentos interagem e tudo mais. E aí eu completei essa fala falando assim, eu vou mostrar para vocês quais são as bases que a gente tem, como que elas interagem, o que significa usar esse medicamento e usar esse medicamento, quais a gente pode combinar, quais a gente não pode combinar, enfim, a gente vai destrinchar tudo. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Tudo isso que eu tô falando, tudo isso que eu vou falar para vocês na farmacologia do tratamento da mastite, pode ser que não valha de nada se a bactéria for resistente. Então a gente pega na literatura vários trabalhos, vários trabalhos mostrando assim, ó, olha, Streptococcus uberis, ele pode ser sensível às penicilinas. Aí você fala, nó, top, então eu vou arrumar, se deu Streptococcus uberis e tá dando mastite clínica, eu vou pegar uma penicilina, né, X, e vou tratar meu animal. Só que aí você trata e não funciona. Você fala, e aí? E aí, meu caro amigo, que essa bactéria está resistente. Nossa, e aí? E aí, fujam para as colinas. E aí que lascou. Porque se na literatura fala que existe uma base que é boa contra essa bactéria, você usa a base e ela é resistente, sinto te dizer. Lascou. Então, assim, é por isso que eu deixo sempre claro, a gente fala do conhecimento teórico, a gente aprofunda no conhecimento, mas saibam que na biologia nada é 100%. A gente vai fazendo as ações no que a gente acredita, que a gente leu, que a gente estudou, que vai funcionar melhor. Mas isso quer dizer que vai funcionar 100% das vezes? Não. Pode ser que você seja o sortudo que tá com uma bactéria que tá resistente à base, tá? E aí você tem que ter a percepção, você tem que ter aquele jogo de cintura para falar assim, olha, realmente isso aqui vai acontecer. Pode ser realmente que essa bactéria aqui não funcione. Esse tratamento não vai funcionar nessa bactéria. Tá? E aí a gente tem que entrar em outros testes diagnósticos, né? Antimicrobiano e tudo mais. Então, tudo que a gente faz dentro da propriedade rural, gente, ela tem que estar conectada e a gente tem que fazer a ligação das informações, tá? Porque se você continua indicando medicamento, eu vou usar esse medicamento, você não faz avaliação de taxa de cura, e aí, tá curando? Quem me garante que esse remédio está sendo bem feito? Tá sendo bom, né? Tá trazendo o que ele precisa trazer, que é essa parte de taxa de cura elevada, aí acima de 80%, 85%. Não tem como, né? Gente, vamos encerrar a nossa live hoje. Obrigada pela presença, tô vendo que ainda tá entrando gente, mas vamos encerrar por aqui e amanhã a gente vai pro nosso terceiro dia de Projeto 652 e eu aguardo vocês às 6h52 da manhã. Até mais!